Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite de quarta-feira, estarmos reunidos, todos com os corações unidos a Jesus, o nosso grande mestre, Maria Santíssima e, acima de tudo, Deus Pai. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento a mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Lembrando que estamos no período de Nosso Lar, onde algumas coisas muito importantes acontecem no planeta Terra. A gente vai ver que Lísias, o amigo de André Luiz, e hoje vai ser um momento dos dois, né, onde eles vão conversar bastante, Lísias vai nos situar no tempo e dizer que estão em agosto de 1939. O livro Nosso Lar fora publicado, né, se eu não me engano, acho que nós caímos aqui, vou dar uma olhadinha. E quando eu falo que a gente caiu, aí eu já estou falando para o pessoal do YouTube. Você que está no YouTube assistindo, você fica acompanhando o meu desespero em tentar reconectar a internet, né? Mas faz parte, tecnologia é isso mesmo. Vamos ver se a gente retoma aqui. Eu acho que nós caímos e acredito que já voltamos, né? Vamos ver se voltamos realmente. Ainda bem que foi logo no iniciozinho. A gente nem começou. Então eu acho que o impacto é menor. Responda aí, por favor, se nós retornamos. Mas o que eu estava dizendo é que o livro ele foi publicado em 1944, se eu não me engano. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que a história está acontecendo em 1939. Agosto de 1939. Estou vendo aqui que nós voltamos. E o que aconteceu no dia 1º de setembro de 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, hoje nós vamos falar bastante sobre questões relacionadas à guerra, né? Esse impacto que existe nas vidas de todas as pessoas, mesmo aqueles que não estão próximos aos campos de batalha, de alguma maneira são impactados. Vou dar uma olhadinha para ver quem já está aqui, para dar o meu boa noite. Vamos ver. Albertinho, meu grande amigo, tudo bom? Oi, Marisa. Estive com Marisa segunda-feira. Muito bom estar com a minha amiga. Ela sempre colabora demais nas noites de segunda-feira nas palestras. Obrigado, tá? Oi, Eliane. Muito boa noite. Silvia. Boa noite, Silvia. Tudo bom com você? Oi, Patrícia. Beijo na família. Sérgio, muito boa noite. Neia. Boa noite, Neia. Denise. Tudo bom, Denise? Muito boa noite para você. Elizabeth Marques. Muito boa noite. Vamos ver. Doriane, tudo bom, Doriane? Boa noite. Rosiane Bezerra, muito boa noite também. E as pessoas estão entrando na live devagarzinho. Eu acho que a gente já pode iniciar. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, o que eu preparei hoje para a nossa introdução? Como eu havia dito, vamos falar um pouquinho sobre guerras, né?
Lembrando, para quem estiver assistindo, né? Esse é mais um ponto, muitas das vezes polêmico, que quando nós falamos numa casa espírita, de alguma maneira, diversas pessoas ficam incomodadas de um lado ou do outro, dependendo do enfoque que você dê. Então, eu acredito que, de alguma maneira, as pessoas podem ficar um pouquinho melindradas, incomodadas com o que eu venho a falar aqui. Mas o que eu gosto de fazer quando o assunto é mais polêmico? Trazer sempre a opinião dos espíritos, principalmente do Livro dos Espíritos, já que nós somos espíritas kardecistas, baseados na instrução dos espíritos que respondiam às perguntas de Kardec. E aí eu acho que, de alguma forma, o cancelamento que tentarem fazer comigo vai ser mais brando. Porque se tentarem me cancelar, vão, de alguma forma, cancelar Kardec também, cancelar os espíritos, né? E eu sei que é normal, eu sei que existe um movimento atual tentando cancelar Kardec, cancelar Emmanuel, faz parte da modernidade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dar voz aos espíritos, porque a maior caridade que nós podemos fazer em relação ao espiritismo é a divulgação. E a divulgação, de uma certa maneira, pura, né? Onde você não tem a sua opinião. Ah, isso não é a minha. O livro do Leco, o livro do Jorge, não é nada disso. É realmente a gente pegar as instruções dos espíritos e passar aqui para o público. Então esse é o meu desejo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre guerras, né? Nada mais atual, porque o mundo anda tão conturbado, né? E algumas guerras, se vocês não têm essa percepção, por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia, vai fazer 2 anos daqui a pouco. Se eu não me engano, em fevereiro do ano que vem, já estamos em dezembro, ela já faz 2 anos. Temos agora a guerra entre Israel e não a Palestina, né? Israel contra o Hamas, que é um grupo terrorista. Então nós temos também outra. Aqui na América do Sul já surgindo um problema sério entre a Venezuela e a Guiana. Né? Então o mundo anda um barril de pólvora. E a gente vai falar um pouquinho sobre, não exatamente sobre esses conflitos, mas sobre a ideia da guerra em geral. Então, para iniciarmos, nós precisamos recordar que o Espiritismo é baseado em cristianismo. Todos nós somos cristãos. E é muito importante a gente nunca dissociar o cristianismo do espiritismo. Na palestra que eu fiz segunda-feira, eu citei bastante sobre isso, porque em diversos momentos da história da humanidade nós percebemos um avanço das trevas tentando, de alguma maneira, destruir, né? Abafar a força da bondade de Jesus, né? O peso do cristianismo na vida das pessoas. E quando olhamos a doutrina espírita, com certeza não vai ser diferente. Também teremos um embate, né, e constante, porque eles sabem que quando o cristianismo sai de um local, esse local desmorona, porque o cristianismo é a base, é a pedra angular. A gente uma vez mostrou aqui o que era a pedra angular, né? É a pedra que sustenta toda uma estrutura. Ela que absorve todas as forças e mantém firme a estrutura. Então, quando pensamos em cristianismo, pensamos nessa sustentação. E a única sustentação possível é a sustentação moral. Então, temos que ficar de maneira. Precisamos estar muito vigilantes para que nada aconteça com o cristianismo dentro do espiritismo. Dito isso, nós precisamos, então, em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, colocar a ideia do Cristo, que é a ideia de amor, de perdão, né, de compaixão. Não dá para a gente, de alguma maneira, todos nós que nos dizemos cristãos, chegar, não. Esse momento não é o momento de amar, de perdoar. Não dá.
Mas é muito importante que compreendamos que quando Jesus veio à Terra, ele veio falar para cada indivíduo. Então eu, como indivíduo, como pessoa física, eu tenho por missão, apesar de muitas vezes a gente falhar, nós tropeçarmos, amar, perdoar, agir com compaixão, com respeito às diferenças. Essa é a função do cristão, a função do espírita. Resgatar esse sentido do amor proposto por Jesus. Então, eu até estava conversando com o Albertinho hoje, né? Sobre todos os problemas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Das vinganças desses grupos que estão querendo fazer justiça com a própria mão. E isso me dá um vazio, me dá uma tristeza enorme, porque justamente nós não conseguimos compreender que a resposta da sociedade não pode ser violenta. Nós não temos o monopólio da força. Isso quem possui é o Estado. Então, por pior que esteja, eu não posso me indignar e agora eu vou para a rua agir de igual para igual com os delinquentes. Eu não posso fazer isso. E aí, nesse momento, a gente vê como estamos ainda muito atrasados, muito distantes do equilíbrio que o mundo ainda está buscando. De alguma forma, nós ainda estamos no olho por olho, dente por dente. Aquela lei de Talião de 5, 6 mil anos atrás, lá da Mesopotâmia, onde se alguém fizesse algo comigo, eu tinha o direito à retaliação. Era direito do indivíduo ele mesmo retaliar. Passaram já 6 mil anos. Não me cabe mais eu retaliar. É por isso que existe a justiça. É por isso que existe o Estado que, de alguma forma, vai arbitrar, vai intermediar esses conflitos. Ah, mas a justiça é falha. Ah, mas a polícia é leniente. Ok, eu não vou discutir isso aqui. Mas não é função do cidadão a violência, o revide, o julgamento, a aplicação de penas, a execução de uma pena. Não é isso. Isso também é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante também enxergarmos qual é a função do Estado. O Estado tem uma função. E quando a gente está falando de guerra, a gente já saiu desse sistema ideal proposto por Jesus e já estamos indo para uma outra esfera de uma decisão coletiva e que muitas das vezes essa decisão está lutando por um ideal muito maior. E é isso que eu quero discutir com vocês e é isso que muitas das vezes gera tanta polêmica dentro do Espiritismo. Porque a gente pega uma instrução de Jesus, que é uma instrução individual, e tenta transpor isso para uma esfera que é coletiva. E muitas das vezes isso não se encaixa no período evolutivo que nós estamos. E eu vou explicar isso melhor. Tá? Então eu preparei aqui um PowerPoint para enxergarmos a linha do tempo, algumas questões muito específicas que ocorreram lá na Grécia Antiga. Vocês devem lembrar que muitos daqui participaram da nossa leitura coletiva do livro A Caminho da Luz, o livro psicografado por Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel citou em diversas vezes a importância da cultura clássica, a cultura dos gregos, da antiguidade, né? Onde, de alguma forma, a democracia, as artes em geral, né? A filosofia, elas nortearam e norteiam o mundo civilizado até hoje. Então, quando falamos dos países que são civilizados, todos têm estruturas democráticas. Quando falamos também de filosofia, nós estamos falando dentro desse conceito socrático que traz perguntas existenciais, né? E a partir de Sócrates você vai ter Platão, você vai ter Aristóteles com toda uma metafísica, e esses, para nós espíritas,
são seres muito, muito caros, porque de alguma forma eles foram os precursores do espiritismo. Isso a doutrina espírita está cansada de nos avisar. Então, quando Emmanuel apresenta toda essa estrutura de ideias, de comportamento, né, que surgiram nesse período helenístico, desculpa, o período clássico, ela de alguma forma moldou quem nós somos hoje. Então, quando eu digo assim, eu, Leco, estou aqui falando ao vivo para vocês, com liberdade de expressão, num país que tem uma estrutura, apesar de todos os defeitos, ainda tem uma estrutura de democracia, tal, nós estamos falando de algo que surgiu 2.500 anos atrás, com esses grandes pensadores. E Emmanuel diz que foi Jesus que moldou essa estrutura para que nós aprendêssemos a, de alguma forma, a respeitar e a seguir essa maneira de gerir as relações humanas e relações políticas. Tá? Isso tudo para dizer a importância que 2.500 anos atrás, com o surgimento desses ideais todos que nós falamos aqui, tem em nossas vidas hoje. E aí, falando isso, eu vou botar aqui o nosso PowerPoint. Vamos falar sobre as guerras médicas. Tá? Um pouquinho antes das guerras médicas, por volta do ano 510 a.C., a democracia surge em Atenas, através da vitória do político aristocrata grego Clístenes. Estava longe ainda de ser a democracia ideal, tá? Como a gente conhece hoje, mas já surge 2.500 anos atrás. E aí, 20 anos depois apenas, nós temos a Primeira Guerra Médica. Guerra Médica não era porque eram médicos, doutores lutando, não, tá? Era como os gregos chamavam os persas. Eles chamavam de medos, tá? Por isso que são as guerras médicas. Então foi a ofensiva do rei persa Dario sobre a Grécia para anexá-la à Pérsia. A segunda fase das guerras médicas ocorreu em 480 a.C., onde os atenienses fundaram a Liga de Delos, que era uma organização militar responsável por fortalecer as defesas gregas e evitar novas ameaças externas. E Sócrates nasce em 470 a.C. Então já dá uma visãozinha razoavelmente geral para voltarmos aqui. Por que eu coloquei isso tudo? Mais uma vez, eu vou repetir, eu vou ser chato nisso. Hoje, 2.500 anos depois, nós temos toda essa estrutura filosófica que surge a partir de Sócrates, toda uma democracia no mundo civilizado, toda uma forma de pensar que, de alguma maneira, nos permitiu receber o cristianismo, porque, como Emmanuel disse, eles foram, de alguma maneira, espíritos que nasceram para dar aquela trabalhada na Terra e receber de bandeja, a humanidade receber de bandeja as ideias de Cristo. Porque se Alexandre o Grande, aí já não é mais no período clássico, no período pós o clássico, período helenístico, não tivesse levado todo esse ideal também mais para o Oriente, chegou até a Índia, as ideias de Jesus não teriam florescido como acabou florescendo. Isso se discutiu bastante no livro A Caminho da Luz. Tá? E se, nas guerras médicas, jovens atenienses não tivessem dado a vida para proteger todo esse ideal que estamos discutindo aqui, quem seríamos nós hoje? O que seria da democracia hoje? Será que ela teria continuado ou teria morrido logo no seu início de vida? Então, quando a gente está discutindo o pacifismo, o amor, o respeito, o perdão, isso é maravilhoso. Individualmente, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos baratear, jogar no lixo
toda essa abnegação, essa doação desses jovens atenienses, por exemplo. Quando a gente enxerga a expansão de Hitler, e hoje a gente vai falar sobre isso na leitura do livro Nosso Lar, porque está começando a Segunda Guerra Mundial. Jovens ingleses deram a vida para que hoje, nós aqui no Brasil, tivéssemos liberdade. Porque se esses garotos não tivessem morrido em batalha, seríamos nazistas hoje? Então como é que eu vou dizer? Ah, não, porque eles estavam errados, eles tinham que ter perdoado os nazistas. É claro que a gente briga, a gente tem que realmente ter a nossa batalha íntima, pacífica, por mais que esse nome batalha e pacifismo não combine, mas é uma batalha pelo pacifismo, por oração. Mas não podemos esquecer que alguém deu a vida para que hoje pudéssemos orar sossegados. Não podemos esquecer. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente entra num pensamento utópico, onde tudo é maravilhoso, tudo é lindo, e esquece que alguém tem que fazer o trabalho sujo. A admiração que eu tenho por Gandhi é enorme. Mas Gandhi quis frear Hitler escrevendo cartas para ele, tentando mudar o coração dele. Se os ingleses ficassem sentados aguardando a transformação de Hitler, hoje seríamos nazistas. Então é muito importante que a gente compreenda isso. A nossa transformação é uma coisa. O pacifismo interno, individual, é uma coisa. Mas, infelizmente, como eu disse, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E, de alguma forma, nós recebemos de mão beijada a liberdade porque alguém deu a vida. Então, vamos continuar aqui no nosso PowerPoint. Pergunta 742 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as guerras. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E transbordamento das paixões. Alguém tem dúvida disso? Que a nossa natureza animal, que é muito ainda mais forte que a natureza espiritual? No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é o estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele levita as causas, fazendo-a, isto é, fazendo as guerras com humanidade quando a sente necessário. Até na guerra nós temos que ter humanidade, isso é muito importante salientar. E agora vem o ponto mais importante que às vezes dá um nó na cabeça das pessoas. Pergunta 744. Que objetivou a providência, Deus, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Então, quando nós estamos discutindo esses jovens que deram as vidas para evitar, por exemplo, a expansão do nazismo, eles estavam garantindo a nossa liberdade. E é por isso que, de alguma forma, Deus permite a guerra, para que a liberdade e o progresso se mantenham. Então é muito importante oração, pacifismo, mas jamais um pensamento hipócrita. Não. Eles estão garantindo a minha liberdade, mas eles estão errados. Eles estão errados. Não podemos jamais pensar assim. São muitas vezes heróis que estão garantindo que os nossos filhos, os nossos netos possam colher tudo que foi plantado lá atrás. Perfeito? Vamos começar então? Então vamos falar hoje sobre o impressionante apelo.
Ligado o receptor, e aí parece que é uma alta tecnologia para a época, né? Mas hoje nós estamos fazendo exatamente o que está acontecendo aqui. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão, ele então está dizendo que não é um rádio, é uma televisão, a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo exatamente isso. Uma televisãozinha que vocês estão vendo, alguns na televisão, outros no celular, alguém falando e vocês ouvindo o que eu estou falando. Lembra que semana passada nós dissemos que Chico havia informado que a tecnologia de nosso lar era de 50 a 100 anos à frente da Terra. Então, bate bem com o que está acontecendo hoje aqui. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. E aí é interessante como é que ele fala, né? Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. E aí nós temos que lembrar que a Segunda Guerra Mundial formalmente inicia em 1º de setembro de 1939. Mas o Japão e a China, na Ásia, já estavam guerreando há muito tempo. E depois vocês também devem recordar que o Japão se aliou à Itália e à Alemanha nesse grupo aí antidemocracia, antidireitos, né? A gente sabe a história mais ou menos como aconteceu. Mas ele está dizendo que as coisas estavam acontecendo na Ásia e depois migraram para a Europa e que as mentes do mal, as trevas, estavam agindo ali nesse início de conflito e depois começaram a migrar para a Europa. Negras falanges de ignorância, a gente já leu isso. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, as trevas agindo, né? Pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta até as nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra, né? Terrível, né? Eles tinham acabado de sair de uma grande guerra e aí 20 anos depois já entram numa segunda. Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão.
demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio, identificando-me a perplexidade, Lísias esclareceu. Isso é interessante, né? Porque às vezes nós achamos que existe uma certa mágica no plano espiritual, onde você vai desencarnar, vai conversar via pensamento, um alemão vai conversar com você e você vai entender perfeitamente o idioma, porque é de mente para mente. Isso nos planos superiores, ok. Mas nos planos mais próximos da Terra, nós vamos ter dificuldades de decodificar pensamentos. Não é tão simples assim. E aí, André Luiz deixa muito claro que a comunicação por essa televisão é no idioma mesmo português. Quem está falando seria um brasileiro, provavelmente, falando em português para que todo mundo... Então, esse canal de transmissão assim é algo muito local. Essa transmissão não está chegando, por exemplo, em países que falam outro idioma. É uma física que nós não compreendemos ainda, né? Mas, muito provavelmente, é algo bem localizado, como nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando em português com vocês, vocês estão compreendendo. Isso não está sendo transmitido em nenhum outro canal. São canais específicos que pegam. Somos nós que estamos entrando nesse canal do Facebook para receber essa live. Então deve ser algo muito parecido com o que está acontecendo agora aqui. Vamos voltar. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. E aí eu vou fazer uma pausa rapidinho. Existe um livro chamado Rotina. É um livro psicografado pelo Chico Xavier e o espírito é Emmanuel. O livro chama-se Rotina e Emmanuel diz que existem 20 bilhões de espíritos desencarnados na Terra naquele período que ele está escrevendo. Isso foi em 1950, mais ou menos. Eram 2 bilhões de espíritos encarnados e 20 bilhões de espíritos desencarnados. Então, pelos cálculos, né, provavelmente tem migração de espíritos que chegam, espíritos que saem da Terra, mas provavelmente temos aí em torno de 22 bilhões de espíritos, entre 8 bilhões agora de encarnados e agora provavelmente 14 bilhões de desencarnados. Só a título de curiosidade, tá? Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio da sequência imperante nas leis evolutivas. Tá? Não existe mágica no plano espiritual, pessoal. Tudo é muito lento, é muito gradativo. Nesse ínterim, interrompia-se a música voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional. Nos gabinetes políticos, alguns governos, no entanto,
se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó, irmãos, muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Repetindo o que Emmanuel falou várias vezes no livro A Caminho da Luz, sobre esse último sopro de latinidade, onde o Ocidente, de alguma forma, tem o dever, a obrigação de proteger a liberdade, a democracia. É isso que ele está falando. É claro que ninguém está querendo incitar a guerra, vamos iniciar, mas pedindo força, pedindo paz. É isso que nós temos que nos preocupar. Tá? O mundo evoluiu muito em algumas partes. E essas partes também que evoluíram também precisam ainda aprender muito mais outros pontos. Mas não podemos de maneira alguma colocar em pé de igualdade todos os avanços de uma sociedade livre e outras que ainda estão vivendo a barbárie. É muito importante que sabemos nos posicionar nesse período tão complicado da vida. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente a nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Que apelo sentido, né? Meu Deus do céu. A essa altura desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil. Porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. E semana que vem, mais um capítulo que vai se chamar Generoso Alvitre. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu falei semana que vem, vou até pedir desculpa para vocês, mas semana que vem nós não vamos poder ter a nossa live, porque eu vou sair de férias com a família, passar só uma semaninha fora, então é apenas uma quarta-feira, e se Deus quiser, daqui a 15 dias
vamos retornar, tá bom? Vou pedir desculpas para vocês, mas a esposa e o filho estão pedindo um certo descanso mental, porque trabalharam demais esse ano. Meu filho, graças a Deus, também estudou demais. E aí a gente vai sair de férias. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas, porque às vezes são temas mais delicados, né? E eu gosto de trazer o Livro dos Espíritos e uma interpretação que em certos momentos mexe um pouquinho com o que podemos acreditar, né? E não é nenhum intuito meu aqui tirar a esperança, a alegria de vocês, mas é trazer a visão dos espíritos e uma visão menos romantizada da vida. Tá bom? Fazer a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece, então? E aquela prece especial, né? E já que estamos, de alguma maneira, nos nossos lares, com os pensamentos voltados a Jesus, e sabemos da importância da paz, da importância da concórdia, né? Da importância do pensamento fraternal, vamos fazer uma prece dedicada à paz do planeta. Sabemos que vamos ser aquele beija-flor botando uma gota d'água para apagar um incêndio enorme. Mas, de alguma forma, precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte maior é no dia a dia, a gente está sempre semeando o bem. A gente sabe que é difícil, porque temos muitos problemas, estresses, né? E, de alguma forma, tira o nosso bom ânimo, tira os nossos bons propósitos. Mas precisamos de mais. Essa é a nossa maior oração. É a modificação íntima. Quando nos modificamos, acabamos modificando o mundo. Mas, já que nem sempre é possível essa modificação íntima, vamos fazer uma prece sincera que ajuda bastante também dentro da doação de fluidos para que os bons espíritos possam trabalhar nas nossas energias e socorrer aqueles que estão em situação muito pior do que a nossa. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar então os nossos olhos, como de costume. Vamos recordar de Jesus. Hoje Jesus está no seu trono, sentado, resplandecendo em luz, olhando para a humanidade, compreendendo as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas apesar desse entendimento, ainda da nossa pequenez, Ele espera a nossa transformação. Ele aguarda que cada um de nós possa olhar para dentro, enxergar o homem velho, o homem belicoso, o ser que não compreendeu ainda a importância da paz e, de alguma maneira, educar essa figura que nos prejudica tanto. Ele espera que consigamos nascer em nossos corações o homem novo, aquele preparado para o terceiro milênio, para o mundo de regeneração, o mundo onde viveremos não em paz sublime, mas na constante busca pelo respeito, pela aceitação, pelo equilíbrio. A construção
desta paz proposta pelo Mestre. É isso que Ele nos aguarda. Que possamos, Senhor Jesus, sentir o Seu amor, a Sua paz, e como resposta vibrar o amor e a paz. Porque em Ti, Mestre, temos o nosso porto seguro. E quando nos sentimos protegidos, podemos doar com muito mais força e pureza. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar na seara da Tua paz. E quando nos sentirmos perdidos, confrontados pela belicosidade, coopera, nos ensina a mansidão. Fica conosco hoje e sempre, Mestre. Assim seja. Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais esse espaço e que possamos vibrar paz, vibrar concórdia, harmonia, tranquilidade. O mundo precisa muito de pensamentos voltados a Jesus. Fica aqui o nosso humilde convite, principalmente para mim, porque quando estou com fome eu fico o homem bomba. Fome e calor, então, saiam de perto de mim e que, de alguma maneira, possamos educar esse ser velho que ainda está em nossos corações, permitindo o nascimento do jovem do terceiro milênio. Fiquemos com o nosso querido Mestre e ótima semana para todos. Beijos. Fiquemos bem.